Gostaria de chamar agora o André Menezes, que vai estar ministrando a palestra sobre liderança do novo milênio. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado, Tato. Obrigado. Boa noite. Você muda ali para mim, Tato, por gentileza. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Para a gente poder começar, por gentileza, fique de pé aí no seu lugar mesmo, por gentileza. Isso, dá uma espreguiçada gostosa assim, isso, para cair um pouquinho do ferrugem, da poeira, chacoalha aí. Cumprimenta pelo menos 2 ou 3 pessoas aí do seu lado, diga, seja bem-vindo, meu querido, que bom que você está aqui. Isso, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos, isso. Muito bem. Muito bem, assim que você cumprimentar essas pessoas, senta por gentileza. Muito bem, muito bem. Ok, para quem não me conhece, o Tato já me apresentou, já disse meu nome é André Menezes. Eu trabalho com palestras e treinamentos profissionalmente. Graças a Deus tenho tido a oportunidade de ministrar palestras por diversos lugares do Brasil, em diversos estados, para grandes corporações, pequenas corporações também. E hoje eu vim aqui com o objetivo de falar para vocês um pouco sobre liderança do novo milênio. Primeiro que eu sou muito grato por estar aqui no Eagles Vision. Quantas vezes eu peguei estratégias preciosíssimas para o mundo dos negócios, estratégias preciosas para a minha carreira profissional. Eu comecei dentro do Eagles Vision, aqui foi onde eu fui me alimentando de estratégias, onde eu fui buscando mais conhecimentos, onde eu fui adquirindo uma nova visão, para quando eu chegasse lá na frente do empresário para poder fechar um negócio, para poder alcançar um novo patamar na minha vida profissional, as coisas aconteciam com muito mais facilidade, porque eu estava muito mais preparado. E hoje, dentro dessa visão do Eagles Vision, nós vamos falar um pouco sobre a liderança do novo milênio. Liderança dessa nova época, liderança dessa nova era. Porque, entendam bem, sabemos que a liderança é fundamental em todos os aspectos. Sabemos hoje que o que faz a diferença dentro da empresa é um líder bem preparado, é um líder capaz, é um líder profissional, é um líder que literalmente sabe o que precisa ser feito dentro da empresa. Só que tem acontecido algumas coisas muito interessantes. Hoje em dia nós estamos enfrentando novas guerras com as armas antigas. Estamos enfrentando novas batalhas com as armas que nós usávamos há 10 anos atrás. E muitos de nós estamos liderando uma nova geração. Estamos liderando novas pessoas. Estamos liderando pessoas com novos estilos, com os mesmos artifícios, com as mesmas ferramentas, com o mesmo posicionamento, com as mesmas ideias. E é muito difícil você lidar com um novo quando você está ali usando estratégias antigas. Não adianta. Hoje, essa nova época, esse novo tempo, requer novas atitudes, requer novos pensamentos. E, imprescindivelmente, você precisa se destacar enquanto líder. Independente do cargo que você ocupa, independente da função que você tem na empresa, você precisa liderar. Porque liderança tem muito mais a ver com influência, liderança tem muito mais a ver com ajuda, liderança tem muito mais com contribuição do que com posição em si. Muitas vezes, uma pessoa que nem tem um cargo de diretoria, nem é presidente da empresa, lidera muito mais do que esse presidente, do que esse diretor. Então devemos o tempo todo exercer essa função de liderança. Inclusive, tem um livro muito interessante chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell, que a primeira lei que ele divulga, que ele mostra nesse livro, é a lei do limite, que diz o seguinte: a capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficiência de uma pessoa. Quanto mais baixa é a capacidade de liderança, mais baixo será o limite do teu potencial. Quanto menos você liderar, menos resultados você obtém, em todos os aspectos da sua vida. Se você não lidera na empresa, você não vai ter bons resultados na empresa. Se você não lidera dentro da sua casa, você também não vai ter bons resultados dentro da sua casa. Então, o grau de liderança determina a eficácia nos seus resultados, no que você vai colher no dia a dia. E eu tenho estudado liderança demais, eu tenho me aprofundado nesse tema liderança. Eu tenho estudado liderança desde quando surgiu a liderança, desde quando surgiu o primeiro ser humano, e desde quando ele precisa se liderar, ele precisa liderar um grupo, liderar as outras pessoas. Estudei, por exemplo, a liderança na era quaternária, nos últimos 100 mil anos do mundo. Estudei enquanto o homem, enquanto era caçador e coletor, enquanto ele precisava exercer uma liderança com força para poder garantir a sobrevivência. Estudei um pouco mais à frente a liderança na era da agropecuária, na era das guerras, na era que as pessoas precisavam tomar os territórios. Estudei liderança nessa era. Estudei liderança um pouco mais à frente, na era da Revolução Industrial,
onde os militares, onde os generais, os comandantes migraram do campo de batalha para dentro das empresas, daí surgiu um pouco da administração, aí começou a administração. Estudei um pouco de liderança na era da informação, na era da internet, na era dos computadores, na era das máquinas. E tenho estudado a liderança na era da consciência, que é a era que nós estamos vivendo. Tenho estudado liderança de forma efetiva, entendendo que hoje em dia a empresa que permanece no mercado, o líder que permanece no mercado, é o líder que tem foco na sustentabilidade pessoal. Fala-se muito sobre sustentabilidade enquanto meio ambiente, mas estão esquecendo um pouco de que o meio ambiente ele é regido pelos seres humanos, ele é regido pelos homens, pelas mulheres, pelas pessoas. E o líder do novo milênio é o líder que lidera na era da consciência. O líder do novo milênio é o líder que literalmente está preocupado com a sustentabilidade das pessoas. E é sobre essa liderança que eu quero falar. E olha só que interessante, nesse mesmo momento, em diversos lugares do mundo, existem pessoas que estão vivendo a era dos caçadores e coletores ainda. Nesse mesmo momento, em diversos lugares do mundo, existem pessoas que estão vivendo a era da agropecuária, estão guerreando. Existem pessoas que estão vivendo a era da revolução industrial. Assim como tem pessoas que estão vivendo a era da consciência e tem pessoas que estão vivendo ainda a era da informação. E da mesma forma, existem líderes, existem empresas que estão vivendo a era da revolução industrial até hoje. Tem líder que ainda aplica liderança autocrática dentro das empresas, mas acontece que as coisas mudaram, o mercado mudou, as pessoas mudaram, a tecnologia mudou e o líder está tentando liderar ainda da mesma forma. Temos que liderar na era da consciência, temos que liderar com uma visão diferente. E para me aprofundar um pouco mais nesse tema, eu quero começar contando uma história para vocês. É uma história muito interessante de um príncipe que estava prestes a tomar o lugar do seu pai. Ele ia assumir o reino, ia assumir o trono. E esse príncipe estava sendo treinado e preparado por diversos sábios em diversas ciências. Ele estudava filosofia, ele estudava liderança. E a última lição que ele teria era com um mestre chamado Mestre Nasrudin. E indo para esse mestre, o mestre explicou para ele qual seria a grande lição. E ele diz: príncipe, você vai para a beira de uma cachoeira e vai ficar lá um determinado tempo e você vai ouvir todos os sons que você puder ouvir e vai anotar todos esses sons. Assim que você ouvir o essencial, você retoma aqui e você vai estar preparado para poder assumir o lugar do seu pai. E o príncipe foi para a beira dessa tal cachoeira e ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. E todos os sons que ele ouvia, ele anotava no papel. Ele ouvia o som das aves, ele anotava no papel. Ele ouvia o som da cachoeira, ele anotava no papel. Ele ouvia diversos sons que ele nem sabia exatamente o nome. Vinha alguma imagem na cabeça dele, ele anotava no papel. Passaram 3 dias, ele voltou, chegou no mestre e falou: Nasrudin, eu estou preparado. Eu ouvi um monte de sons. Nasrudin falou: me diga então o que você ouviu. E ele listou ali uma série de sons, uma série de ruído, uma série de sons que ele tinha ouvido. E Nasrudin olhou para ele e falou: meu filho, você ainda não está preparado para assumir o lugar de seu pai, porque você ainda não ouviu o essencial. Ele falou: mas como assim? Quando você ouvir o essencial, você vai estar preparado para liderar. E esse rapaz voltou para a beira dessa tal cachoeira e ficou lá mais 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ouviu tudo que era possível ouvir, voltou e falou: Nasrudin, agora sim eu estou pronto. Eu acho que eu ouvi o essencial. E Nasrudin falou: então vamos lá, me diga exatamente o que você ouviu. E ele disse: Nasrudin, eu ouvi o barulho, eu ouvi o som das formigas se comunicando debaixo da terra. Eu ouvi o som das flores desabrochando. Eu ouvi o som do orvalho pairando pelo ar nas manhãs de sol. Nasrudin virou para ele e falou: príncipe, agora sim você ouviu o essencial. Agora sim você está preparado para assumir o lugar do seu pai. E Nasrudin complementou: porque o líder que é capaz de ouvir o inaudível é o líder que está preparado para ouvir as necessidades do seu povo. O líder que é capaz de ver o invisível é o líder que está preparado para poder atender as necessidades do seu povo. Eu digo isso para você, porque mais de 90% da liderança acontece de forma invisível. Nós vamos falar aqui hoje de comportamento, vamos falar da base do comportamento, mas a liderança é invisível. Você precisa estar preparado para enxergar o invisível e ouvir o inaudível.
Porque enquanto líderes, só estaremos preparados para ouvir a necessidade do nosso povo quando formos capazes de ouvir o inaudível. Porque a maior parte das pessoas não estão preparadas para dizer exatamente o que elas precisam. E nós temos que ouvir o inaudível para poder atender uma necessidade que nem mesmo ela sabe que tem. Então a liderança do novo milênio, a liderança que nós chamamos também de liderança metassistêmica, é o líder estar preparado em um nível de consciência, é o líder estar preparado enquanto ser humano, é o líder estar autodesenvolvido para que ele possa ouvir o inaudível e enxergar o invisível. Só assim ele vai estar preparado para poder liderar de forma eficaz, liderar a nova geração, a geração Y, a geração Z. E para isso, vamos para algumas reflexões para que a gente possa entender melhor. Primeiro, gente, quanto mais uma pessoa se conhece, isso chama autoconhecimento. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais ela compreende a si mesma e as outras pessoas. Quando ela compreende a si mesma e as outras pessoas, ela aumenta a sua capacidade de reconhecer no exterior, ou seja, lá fora, o que de fato está acontecendo. Isso chama conhecimento. A maior parte dos líderes não sabe exatamente o que está acontecendo. Está agindo instintivamente e não conscientemente. Quando a pessoa tem conhecimento, isso possibilita que ela tenha mais facilidade para compreender as outras pessoas e se fazer compreendido. Quando o líder compreende uma pessoa e é compreendido, isso chama comunicação. Continuando, isso possibilita que todas as pessoas possam colaborar. Quando todas as pessoas colaboram em um mesmo projeto, isso chama relacionamento. E essas pessoas colaboram para a concretização de um propósito comum. Isso chama liderança. Temos que liderar. Quanto mais profundo a pessoa vai em seu autoconhecimento, mais ela vai percebendo a interconectividade de todas as coisas. Isso chama visão sistêmica. E para a gente concluir esse raciocínio, quando a pessoa tem uma visão sistêmica do todo, ela passa a perceber as coisas de forma mais abrangente, mais profunda, tornando-se mais consistente, mais coerente, mais responsável e mais consistente e íntegra, que são aspectos essenciais de uma liderança natural. A pessoa lidera naturalmente, isso nós chamamos de liderança sistêmica. A pessoa precisa, em primeiro lugar, ter autoconhecimento. Segundo lugar, ela precisa ter conhecimento. Terceiro lugar é relacionamento, comunicação. E em quinto lugar, visão sistêmica. As pessoas precisam entender que tudo faz parte de um sistema. Tudo está conectado. A neurociência tem feito descobertas incríveis. A física quântica acabou de descobrir o poder da oração. A física quântica descobriu que todas as coisas estão conectadas. Ela pegou uma pessoa, tirou uma determinada quantidade de sangue dessa pessoa e levou esse sangue dessa pessoa a 80 quilômetros de distância. E colocou esse sangue no microscópio. A pessoa foi incentivada, foi induzida a ver algumas imagens. E quando ela mudava o estado dela, o sangue dela a 80 quilômetros de distância mudava junto com ela. Então tudo está conectado. Não há explicação para todas as coisas, mas sabes que todas as coisas estão conectadas. Ô Milton, acende mais um pouquinho essas luzes aqui para mim, principalmente essas daqui da frente, por gentileza. Então liderança do novo milênio é você estar conectado com as pessoas. Liderança do novo milênio é você entender que as pessoas precisam de uma sustentabilidade pessoal, é você valorizar o potencial humano, é você valorizar o que há de melhor dentro de cada uma das pessoas. Isso é liderança do novo milênio. E a primeira coisa que um ser humano precisa para se liderar é ter autoconhecimento. Já falamos um pouco disso. Quando a gente fala em autoconhecimento, o autoconhecimento é igual ao autodesenvolvimento. O grande problema é que a maior parte dos líderes estão preocupados com coisas visíveis, com coisas do cotidiano, com coisas naturais, e estão esquecendo do invisíveis. Tem uma frase que eu gosto muito, que se você quer mudar os frutos, primeiramente você precisa mudar as raízes. Se você quer trocar, se você quer mudar o que está visível, primeiro você deve mudar o invisível. E apenas o líder capaz de enxergar o invisível e ouvir o inaudível é o líder que está preparado para ouvir a necessidade do seu povo, a necessidade da tua empresa, a necessidade do teu cliente, a necessidade das pessoas. Isso é liderança do novo milênio. Primeira coisa que um líder precisa é ter autoconhecimento. Hoje eu quero abordar duas das coisas, são uma série de coisas. Eu estou trazendo para vocês alguns aspectos de um programa de desenvolvimento em liderança de alta performance que eu tenho ministrado para algumas empresas. Eu ministro esse trabalho para a liderança diretiva de um grupo, de um conglomerado de empresas que tem lá na Avenida Paulista.
Só para vocês terem uma ideia, são 7 meses de treinamento. São 7 treinamentos de 5 horas cada um. E nesses 30 minutos que eu tenho aqui, eu quero trazer para vocês um pouquinho mais da visão, um pouquinho mais da necessidade de liderança. E liderança é você enxergar o invisível e ouvir o inaudível. Primeira coisa é você ter autoconhecimento. Você só vai liderar uma pessoa na medida que você a conhece. Você só vai conhecer uma pessoa na medida que você se conhece em primeiro lugar. É impossível você liderar uma pessoa se você não lidera você mesmo. E para você liderar você mesmo, você precisa ter autoconhecimento. Uma outra coisa que eu quero falar é que o líder precisa ser um especialista em comportamento. Se você não for um especialista em comportamento, você não vai conseguir liderar. Porque o que nós lideramos, o que nós mudamos, o que nós influenciamos o tempo todo é comportamento. E para isso, eu quero falar para você um pouquinho sobre comportamento, sobre as bases de um comportamento. Por exemplo, a base de comportamento, o comportamento, ele deriva de 4 situações. Primeiro, genética. Segundo, experiências. Terceiro, condicionamento. E 4, nível de consciência. Só para você ter uma ideia, existe uma ciência chamada epigenética, que ela estuda a carga genética comportamental que a gente herda dos nossos pais. E tem muito mais nas nossas atitudes dos nossos pais do que a gente imagina. Se um comportamento destrutivo, se um comportamento, um padrão de comportamento negativo, ele for bloqueado agora na sua geração, ele persiste ainda geneticamente por 4 gerações. Isso significa que muito do que nós fazemos no nosso dia a dia, estamos herdando dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos pais e assim por diante. Então hoje, um padrão de comportamento, você precisa entender de comportamento para poder mudar esse padrão de comportamento. E para facilitar e para simplificar, eu quero deixar com vocês aqui 4 perfis comportamentais que temos em todas as pessoas, muito simples. 4, quais são? Primeiro, o perfil popular, o perfil energético, o perfil perfeccionista e o perfil sereno. Olha para o seu amigo ali do lado e fala, agora você vai descobrir qual é o seu perfil. Fala aí para ele. Eu vou falar de forma simples, cada um desses perfis comportamentais. Vamos lá. Primeiro, gente, o popular. Popular, gente, é aquele cara que gosta de falar um pouquinho demais. O verbo do popular é o verbo falar. Repita comigo, o verbo falar. É o verbo falar, o popular gosta de falar. Quer ver só? O popular, gente, costuma ser muito alegre, muito otimista, extrovertido. É um contador de histórias nato. O popular, ele é carismático, ele consegue facilmente entreter uma plateia. Esse é o popular. Ele tem bom humor diante das situações complicadas da vida. Gente, às vezes, ele chega até ser inocente. Sabe aquela pessoa que parece até ser inocente diante das situações da vida? E o popular, todos os perfis, têm forças e têm fraquezas. Vamos a algumas forças do popular. Oferece para tarefas, cria novas atitudes. Ele é uma boa pessoa, pelo menos aparentemente. O popular, ele é criativo, ele é colorido, ele é entusiasmado. Ele começa as coisas com muita facilidade, com brilhantismo. Às vezes não termina, mas começa. O popular, ele sabe falar em público. E o popular, ele gosta de estimular as outras pessoas. Esse é o perfil popular. O popular também tem fraquezas. Vamos às fraquezas do popular. Primeiro, são egoístas. O popular adora falar e às vezes fala demais. Conhece alguém assim, gente? Não olha, tá? Não aponta, só pensa, por favor, só pensa. O popular, ele pode ter memória pouco desenvolvida. Não conte que o popular vai lembrar sua data de aniversário, que ele não lembra. Popular, ele é assim. Popular, ele está conversando então, Tato. O que a gente estava falando mesmo? Pior, o Tato fala, não sei. Que conversa de maluco, né? Popular é assim, ele tem memória fraca, ele esquece muito fácil as coisas. O popular, ele pode ser um amigo inconsistente e esquecido. O popular, ele pode ser também um pouco imaturo e desorganizado. E o perfil popular é o perfil mais comum hoje dentro das organizações. Quer ver um outro perfil interessante? O energético. Gente, o energético, ele é o líder nato. Ele costuma ter fortes características de liderança. O energético, ele é uma pessoa rápida na ação e ele gosta muito de resultado. Muitas vezes, ele é autossuficiente e independente demais. O energético, ele tende a ter facilidade para tomar decisão. Tanto no que se refere à sua vida, como ele também gosta de tomar decisão pela vida das outras pessoas. Esse é o energético. E o energético tem forças. Por exemplo,
orientado por metas, tem visão global, organiza bem suas atividades, procura soluções práticas, age rapidamente, delega funções, ele é insistente na produção, estimula atividades, prospera sobre as adversidades e realiza a meta. Esse é o energético. Porém, ele também tem algumas fraquezas. Fraquezas do energético. São trabalhadores compulsivos. O energético é aquele cara que ele chega em casa à noite, o filho dele olha, fala, mãe, chegou um cara aqui em casa estranho. O cara trabalha tanto que o filho dele nem reconhece mais ele. Esse é o energético. O energético, ele precisa sempre estar no comando. É o comandante, senão ele não gosta, senão ele magoa. O energético, gente, não sabe lidar muito bem com as pessoas. Ele sempre tem razão e ele não é muito popular, não. Esse é o energético. Outro perfil interessante é o perfeccionista. Gente, perfeccionista, o verbo dele é analisar. Todos nós temos um pouquinho de cada perfil, uns mais e uns menos, mas todos nós temos. O perfeccionista, gente, ele possui característica de análise, ele tem olho clínico. O perfeccionista, ele é bom para detalhes, ele considera que se vale a pena fazer uma coisa, tem que fazer bem feito. O perfeccionista, ele gosta de tudo em ordem, ele gosta de trabalhar sozinho porque conversa só atrapalha. E o perfeccionista tem também suas forças. Por exemplo, ele é orientado por horário, ele é perfeccionista com altos padrões de qualidade, ele é persistente e minucioso, ordeiro, organizado, econômico, sabe avaliar planilhas, ele é especialista em encontrar cláusulas problemáticas no contrato. E o perfeccionista também tem fraquezas. Quais fraquezas do perfeccionista? Ficam facilmente deprimidos. O problema não é ele ficar deprimido, o problema é que ele é bom para deprimir também as outras pessoas. Sabe aquele cara negativo? Tem um pouco dessa característica. Tem baixa autoimagem, podem procrastinar, tem padrão elevado e pode impor exigências para as outras pessoas, que às vezes são impossíveis para as outras pessoas. E o outro perfil, o último que eu vou falar hoje. Já ouviu falar, gente, no sereno? Qual é o verbo do sereno? Ouvir. Repita comigo, ouvir. O sereno, gente, gosta de ouvir. Ele costuma ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. O sereno, gente, ele é bem equilibrado, ele não toma decisões por impulso. O sereno, para uma pessoa serena, a vida, gente, é uma experiência feliz, agradável. O sereno, ele é tão calmo, gente, despreocupado, que jamais ele parece se perturbar. Ele não se importa com as circunstâncias. Ele é sereno, ele é tranquilo. Sabe aquela pessoa que o mundo pode acabar em barrancos? É o sereno. Conhece alguém assim, gente? É o sereno, é o cara tranquilo. Quer ver? Forças do sereno. Primeiro, competente e estável, bom sob pressão, encontra a maneira mais fácil, pacífico e amável, tem habilidade administrativa, é ótimo mediador de conflitos e evita confrontos e problemas. Porque problema dá muito trabalho, né? Sereno não gosta muito de trabalhar. E as fraquezas do sereno. Vê se você conhece alguém assim. Não são muito animados e motivados. Sereno, ele vai numa palestra motivacional, o palestrante vai lá e vibra e grita, chega no final e fala, e aí? Ah, legal. Esse é o sereno. O sereno, gente, eles são resistentes à mudança, porque mudança dá muito trabalho. Sereno, ele parece preguiçoso, às vezes ele não é, mas ele aparenta ser preguiçoso. O sereno tem uma vontade férrea, mas é tranquilo, gente, é indeciso. Dizem que um sereno, gente, estava deitado na rede tomando uma aguinha de coco. Aí ele virou para a mãe dele e falou, ô mãinha. Aí a mãe dele falou, diga, filho, que foi? Ele falou, mãinha, a senhora tem remédio para mordida de tartaruga? Ela falou, não, porque uma ali mordeu. Ele falou, não, é que tem uma ali vindo na minha direção. O sereno é tranquilo, gente. Então são 4 perfis comportamentais. E André, por que é importante eu saber de perfil comportamental? Primeiro, para você saber qual é o percentual que você tem de sereno, qual é o percentual que você tem de perfeccionista, qual é o percentual que você tem de popular, qual é o potencial que você tem de energético. Porque quando você conhece o seu potencial, o seu perfil, automaticamente você conhece suas forças e suas fraquezas. E você tem mais opções para poder tomar decisão com mais tranquilidade. E é importante também você entender de perfil comportamental para você agir com as pessoas de acordo com o comportamento dela, com o perfil dela. Quer ver um exemplo dos 4 perfis? Dizem que o cara vai lá e quebrou o carro dele de madrugada. Aí você vai ligar para um amigo seu para ele poder te ajudar. Você liga para quem primeiro? Para o popular.
Aí você liga pro popular, ô parceiro, tudo bem? Pô, cara, meu carro quebrou aqui de madrugada, estava saindo de uma festa. O popular fala, vagabundo, estava na balada, né? Fala aí, conta mais sobre a festa. Ele esquece do teu carro, do teu problema e quer conversar com você. Porque o verbo dele é falar. Aí tem o energético. Gente, energético é o cara que resolve. Você liga pro energético, pô parceiro, quebrou aqui o carro, me dá uma força aqui, furou o pneu. O energético fala, já ligou pro seguro? Chamou o mecânico? Chamou o guincho? O energético é o cara que resolve, ele não quer saber de muita conversa. Aí você liga pro perfeccionista. O perfeccionista liga para ele, pô cara, furou o pneu. Ele fala, peraí, furou do lado esquerdo ou furou do lado direito? Furou enquanto andava ou no momento que você estava parado? Esse é o perfeccionista. Agora, gente, quer saber qual é o cara que vai levantar da cama dele de madrugada para ir lá na rua poder te socorrer? É o sereno, gente. Sereno é aquele amigo do peito, sabe? Sereno é aquele cara que você pode contar com ele nas horas de necessidade. Sereno é o cara que vai te socorrer. Sereno é o cara que vai executar. Sereno é o cara que vai ter atitude. Então tem esses 4 perfis comportamentais. E o líder do novo milênio precisa entender de gente. Se o líder do novo milênio entende de gente, ele entende de comportamento. Se ele entende de comportamento, ele prospera. Se ele prospera, ele tem visão sistêmica. E ele consegue se sustentar. Porque dizem por aí que não é fácil chegar no topo, difícil é se manter no topo. E só o líder com foco em sustentabilidade, só o líder com foco em sustentabilidade pessoal será capaz de desenvolver as pessoas, será capaz de ajudar as pessoas. Ou seja, temos que ter autoconhecimento e temos que ser especialistas em comportamento. Repita comigo, autoconhecimento. Levanta a mãozinha direita assim comigo lá no alto, coloca a mão no ombro da pessoa mais bonita que tiver aí do seu lado. Dá uma chacoalhada, caso não tenha alguém tão bonito, pode pôr a mão no meu ombrinho aqui. Dá uma chacoalhada nela até ela ficar um pouco irritada e fala para ela, autoconhecimento, meu filho. Tem que ter autoconhecimento, gente. E o líder do novo milênio, ele enxerga o invisível, ele ouve o inaudível, ele investe em autoconhecimento, porque se ele se autoconhece, ele se autolidera. Se ele se autolidera, ele entende de comportamento. Se ele entende de comportamento, ele lidera as outras pessoas e ele tem muito mais resultados. E eu quero concluir, e eu quero terminar, contando para vocês uma história sobre autoconhecimento. Eu quero contar uma história para vocês, a história da sogra e da nora. Quem aqui tem sogra, gente? Levanta a mão. Eu também tenho. Fazer o quê, né? A gente não escolhe, vem de brinde, não é? Mas minha sogra é uma bênção, gente. Ou mulher abençoada. Principalmente porque ela mora relativamente longe da minha casa. Brincadeira, minha sogrinha é do meu coração. Mas, minha esposa está aqui, ela sabe disso, né, meu amor? Nessa história que eu vou contar para vocês, a sogra brigou com a nora. Isso não acontece no dia a dia, não é só na história que eu vou contar. Mas, gente, as duas começaram a se ofender. Uma olhava para a outra e falava, sua gordurenta, barriguda, cabelo duro, você não presta, você não vale nada. E a outra não deixava barato. E você, sua pelancuda, sua magricela, sua feiosa, sua ridícula, vai não sei onde. Gente, separaram para que elas não saíssem no tapa. Foi uma por um lado e outra por outro. Só que a nora não se deu por satisfeita. A nora falou, eu tenho que aprontar uma com essa veia. E ela teve uma ideia, ela falou, vou comprar um presente para minha sogra. E ela correu, gente, num lugar que vendia presentes. Ela comprou uma caixa de presente, a coisa mais linda. E ela falou, poxa, o que eu vou colocar agora dentro dessa caixa? E ela teve uma ideia. Ela lembrou que o vizinho dela tinha uma criação de cachorros. O vizinho dela tinha 12 cachorros. Eu não sei por qual motivo, fazia uma semana que o vizinho não limpava o quintal. Ela falou, já sei. Chegou para o vizinho e falou, vizinho, posso limpar seu quintal? O vizinho falou, limpa, né? Ela pegou aquela caixa de presente, tirou a tampa e começou a limpar o quintal do vizinho e encher a caixa de presente com os biscoitos dos cachorros. E ela limpava e enchia a caixa. Limpava o quintal e enchia a caixa. Quando estava chegando quase em cima, ela deu uma chacoalhada para caber mais. E continuou enchendo a caixa. Encheu a caixa. Quando chegou na tampa, ela fechou. Colocou o laço, a coisa mais linda. Gente, deu 9,783 gramas. Ela anexou um cartão e pediu para um rapaz entregar para a sogra. Quando a sogra recebeu aquele presente, primeiro ela falou, deve ser valioso, não é? Porque é bonito e pesado. E a gente tem mania de ler o cartão antes de abrir o presente, não é verdade? E a sogra fez a mesma coisa. E o cartão dizia assim, minha sogra querida, esse presente é para poder finalizar a nossa briga. Minha sogra querida, esse presente é a tua cara. Minha sogra querida, esse presente é tudo que você representa para mim.
E terminou assim: com muito carinho, da sua nora. Quando a sogra viu aquele presente bonito antes mesmo de abrir e leu aquele cartão com aquelas palavras bonitas, ela se emocionou. Se emocionou tanto, gente, que ela falou: eu tenho que retribuir. Colocou lá o presente do lado, correu numa floricultura, gente, comprou um buquê lindo de flores para mandar para a nora, a coisa mais linda. Anexou um cartão, escreveu algumas palavras e mandou entregar para a nora. Quando a nora recebeu, não entendeu nada, principalmente que viu que vinha da sogra. Mas começou a ler o cartão e dizia assim: minha nora querida, você é uma pessoa muito especial, quero te pedir perdão pela nossa briga. Minha nora querida, você é uma pessoa muito bacana, você é a mulher ideal para o meu filho. E teceu ali, gente, uma série de elogios. E concluiu o cartão dizendo assim: e olha, o presente que você me mandou, eu adorei, porque afinal, a gente só consegue dar de presente para as pessoas aquilo que tem dentro de nós. E isso é uma realidade. Nós só conseguimos dar de presente para as pessoas aquilo que tem dentro de nós. E a grande pergunta da noite é: líder, o que tem dentro de você? Líder, você só consegue dar de presente para a sua equipe aquilo que tem dentro de você. Líder, você só consegue presentear a sua família com aquilo que tem dentro de você. Líder, você só consegue ministrar na tua empresa aquilo que tem dentro de você. Sendo assim, se a gente quiser mudar os nossos resultados, se a gente quiser mudar a nossa vida, se a gente quiser mudar os números da nossa empresa, em primeiro lugar devemos mudar aquilo que tem dentro de nós. Porque o líder do novo milênio entende que a sustentabilidade pessoal começa dentro dele. Começa transformando aquilo que tem dentro dele. Porque nós somos reflexos daquilo que tem dentro de nós. Se você quiser liderar, ouça o inaudível, enxergue o invisível, entenda de comportamentos e invista dentro de você. Transforme o seu interior, transforme aquilo que tem dentro de você, porque os seus resultados serão extremamente maravilhosos. Leve isso para a sua vida, leve isso para a tua empresa. Porque liderança não é só liderar dentro da empresa, não é você ser o chefe dentro da empresa. Porque o que está cheio aí fora são de pessoas que são chefe dentro da empresa e em casa são liderados pelos seus filhos. Porque liderança não tem nada a ver com poder, liderança tem a ver com influência. E o líder que é influente dentro da empresa, ele é influente no casamento, ele é influente enquanto amigo e ele é influente também como pai. Seja líder, seja o líder do novo milênio. Daqui a 30 dias, eu vou falar um pouco mais sobre liderança do novo milênio, mas eu vou falar mais sobre liderança com foco em resultados. Teremos uma outra palestra aqui, para que eu possa complementar um pouco mais esse tema. Aproveite esta oportunidade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Eagles. Eu quero agradecer de, pelo menos nesse pouco tempo, poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido no meu dia a dia e um pouco do que eu tenho ministrado em grandes corporações. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até mais, e lidere com força e lidere com visão de novo milênio. Valeu, galera! Muito obrigado!